Amigas, amigos, vocês estão novamente no canal de Pablo Villarrubia Mauso e novamente, claro, o assunto de interesse neste momento é o fenômeno OVNI. Logicamente os OVNIs estão aí, estão na imprensa, a NASA falando de OVNIs, como já disse no vídeo anterior, que vocês espero que tenham visto, se não vão lá e vejam, né? O vídeo também em português, vocês sabem que eu faço esses vídeos em português e espanhol, tá? Então vocês podem escolher aí livremente, né, o idioma. Então vamos à notícia bombástica, né, que surgiu nesses últimos dias, que é de um cidadão norte-americano, estadunidense, que é o David Charles Grush, de 36 aninhos, e este ex-oficial de combate do Afeganistão já é um veterano, imaginem só, com 36 anos, né, da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, a NGA, que eu nem sabia que existia essa agência, e a Oficina Nacional, o escritório também, a Agência Nacional de Reconhecimento, NRO, da qual foi representante na Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados de 2019 a 2021. Esse rapaz, o David, né, Charles Grush, também desde finais de 2021 até julho de 2022, durante somente 7 meses, né, ele foi co-diretor da NGA, da mencionada da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial, para análise e atenção, isso sim, de UAPs, que são esses, que são OVNIs, né, como chamam agora nos Estados Unidos, e também foi representante de um grupo de trabalho dirigido pelo Departamento da Marinha, dentro do escritório do subsecretário de Defesa, Inteligência e Segurança. Meus amigos, eu sei, até estou cansado, né, de pronunciar todos esses nomes, né, esse montão de agências governamentais, agências secretas, algumas delas, né, e é o que eu chamo, né, da ufologia burocratizada, né, dos Estados Unidos, porque na verdade o que vemos, né, nos Estados Unidos nos últimos anos, bom, sempre, praticamente desde o Blue Book, né, o livro azul, é esse montão de agências, né, mas agora aparecem muito mais esses organismos, né, estatais, né, relacionados com secretismo, com defesa, com militarização, com aspectos militares. Então esse Grush, esse rapazinho de 36 anos, né, qual é a importância dele nesse momento, que todo mundo está falando dele, pelo menos lá nos Estados Unidos com o New York Times, né, com as notícias que eles têm dado através de jornais prestigiosos como o New York Times, né, o Washington Post, é que ele teria confessado, feito uma denúncia, uma declaração junto ao Congresso dos Estados Unidos, né, juramentada, né, baixo juramento, sob juramento, dizendo que nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tem em seu poder restos de OVNIs, e OVNIs inclusive inteiros, né? Ele fala de naves espaciais, possivelmente, mas ele diz também de origem exótico, de acordo com morfologias do veículo. Origem exótico, não sei, a palavra que ele emprega aí, porque é algo estranho, né? Curioso, né? De alguma maneira. Então isso foi tão forte, essas declarações, e que ele jurou, né? Lembre que sob juramento pode ter consequências para este David Charles Grush, este ex-oficial de combate, porque se ele está mentindo, se não conseguir provar isso, poderia ser também ele denunciado pelas autoridades, pelo governo dos Estados Unidos. Então ele se arriscou. Agora, logicamente, ele tem o apoio de uma advogada que está ajudando ele em toda essa questão burocrática, e também através de um coronel, que ele está sendo apoiado por um coronel do Exército, já aposentado, que é o coronel Carl E. New. Tá? Então vamos ver, ele tem um apoio de várias pessoas, ele fez essa declaração, essa denúncia junto ao Congresso, e ele fala, além disso, de uma guerra fria dos Estados Unidos, que tem levado a cabo desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, essa guerra fria que leva os Estados Unidos a tentar localizar, recuperar, estudar, fazer tecnologia inversa, para poder aplicar os conhecimentos obtidos desses materiais exóticos, como ele diz, ou extraterrestres, para uso possivelmente militar.
Agora, e como ele sabe disso? Ele fala, como ele teve contato, ele trabalhou dentro da inteligência norte-americana, ele teve contato com muitos agentes que trabalhavam nessas várias agências, nessas outros organismos, né, estatais, e que eles disseram que eles teriam visto ou que teriam trabalhado com esses restos desses materiais, tá bom? Então, basicamente, a questão é essa, e o que eu quero falar é que tudo isso para dizer que nós, no Brasil, já sabíamos, né, de tudo isso muito antes que os Estados Unidos tinham materiais dessas características. Poucas pessoas talvez conheçam, mas o que eu vou falar agora é um caso muito importante, um caso acontecido em 1954 e que os Estados Unidos têm restos desses materiais e com isso eu posso afirmar que sim, que possivelmente os Estados Unidos tenham, né, restos de OVNIs. Isso está no livro do meu querido amigo Omar Carlini Bueno, grande ufólogo, grande pesquisador também de mistérios no Brasil. Ele é de Campinas. Ele foi o criador, um dos criadores do CIFT, um dos melhores grupos ufológicos daqueles anos 70, do qual eu recebia também os boletins na minha casa, lá em São Paulo, na Vila Guilherme. E nesse livro, Arquivo UFO, Alerta Brasil, que é o volume equivalente a 1954 até 74, ele faz menção de um caso muito importante, também mencionado por outro, estudado por outro querido amigo, que é o professor José Carlos Rocha Vieira Júnior, ele que é professor de História e também um grande ufólogo de Campinas, com o qual tive contato, e ele também pesquisou muito o caso da chuva de prata de Campinas, acontecido no dia 13 de dezembro de 1954, nessa cidade, quando, era um domingo, a partir das 18 horas e 15 minutos, apareceram 3 OVNIs, 3 discos voadores sobre Campinas, de forma cônica, de cor cinza, acinzentados, e eles apareceram também, sobrevoaram uma distribuidora de energia elétrica da cidade, e uma rua onde caíram, um dos objetos deixou cair uma substância líquida, ou eles diziam metal líquido, incandescente, que ao tocar o chão, o teto das casas, ele foi pouco a pouco se solidificando. Então as pessoas, quando viram que esse material se esfriou, eles levaram, por exemplo, uma das pessoas levou ao jornal Correio Popular da cidade, onde os jornalistas de lá levaram também para laboratórios. Um dos laboratórios foi na mesma cidade de Campinas, que era o laboratório Young. Aí também o Cataldo Bove, que aqui eu faço uma homenagem a esse grande jornalista, músico, ele que se dedicou à ufologia, ele se interessou pelo caso, e também o químico Visvaldo Maffei, que realizou análises químicas desse material, cujo resultado deu como 91% de estanho puro, algo que naquele momento foi considerado como impossível ter sido feito com essa pureza. Tá? Esse mesmo material foi parar também nas mãos do Major Adil de Oliveira, que foi um dos primeiros militares do Brasil a pesquisar o fenômeno OVNI. Ele cria uma comissão dentro da FAB, da Força Aérea Brasileira, mas cujos resultados nós não temos nenhuma notícia. Tá? E vejam só como é certo que os Estados Unidos têm material, sim, OVNI, porque os jornalistas do Correio Popular enviaram fragmentos dessa chuva de prata, né, do ano 54, à Universidade de Ohio, em Cleveland, e foram pesquisados por os professores Charles Maine e Nathan Meltz, tá? E eles também deram resultados parecidos àqueles do Visvaldo Maffei, lá em Campinas, em torno de quase 90%, né, de pureza de estanho. Só que o nosso amigo Omar Carlini Bueno, ele fala nesse livro, Arquivo UFO, que o CIFT, em 1976, mandou analisar 3 fragmentos, tá, dessa chuva de prata, desses fragmentos que caíram do OVNI. Tá? Em agosto, no dia 13 de agosto de 76, e um dos fragmentos, o resultado foi 94% de estanho, que na verdade surge a partir, né, é fabricado a partir da cassiterita mineral, né, cassiterita, 2% de ferro e 4% de impurezas. Uma segunda amostra apresentava 42% de ferro,
1,3% de alumínio, 52,83% de materiais não identificados, entre eles 20% possivelmente materiais orgânicos. Tá? E a terceira amostra tinha 33% de ferro, 14% de alumínio e 11,43% de carbono. Ou seja, é uma grande diferença. E o Carlini, ele diz o seguinte, que se pode fabricar na Terra, se pode fabricar esse tipo de material, esse estanho, com grande pureza, até 99,9%. De qualquer modo, hoje, com métodos atuais, seria interessante voltar a analisar esses materiais para saber algo mais, porque poderiam ser realmente metamateriais ou materiais de origem extraterrestre, já que várias pessoas viram esses objetos, esses 3 OVNIs sobre Campinas, tá bom? Então, muito obrigado a vocês e continuem aí, deem um like aqui no canal e façam seus comentários e recomendem o canal para outras pessoas. Muito obrigado!